Então é algo muito sério. Aquilo que na cabeça dos incrédulos de hoje é algo normal, fazem até piada, né? É engraçado, ridicularizam as pessoas que não vivem assim. Isso, aos olhos de Deus, é algo horrível. Imoralidade, aos olhos de Deus, é algo horrível. Não tolera isso. É sujo aos olhos de Deus. Olha só um outro texto que eu tenho falado já várias vezes aqui, mas eu vou falar de novo. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Muito importante esse texto aqui. Esse texto foi escrito para crentes. É um alerta para os cristãos. Não é um texto que está falando de imoralidade no meio do mundo. É um alerta, é uma admoestação dirigida a uma igreja. Olha só. 1 Tessalonicenses 4, 3, eu vou ler até o 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E qual é o oposto disso? Qual é o oposto de santificação? Está lá, prostituição, né? Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Lembra que eu falei sobre essa palavra corpo? A palavra corpo no original é a palavra vaso. Então, cada um saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra. Vaso pode ser corpo ou pode ser o cônjuge. Então, é uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem, no Novo Testamento, ela é aplicada tanto para o corpo como para o cônjuge. A esposa é o quê? É o vaso mais frágil. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, que somos nós. Então a palavra vaso se aplica a essas duas coisas. Aqui Paulo pode estar pensando no corpo da pessoa ou no cônjuge da pessoa. Cada um saiba possuir o próprio corpo, ou a própria esposa, ou o próprio cônjuge, em santificação e honra, respeito. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria, diz aí o texto, que nessa matéria ninguém ofenda. Ofender é ultrapassar limites. Isso é ofender. A palavra ofender tem esse sentido, ultrapassar limites. Que ninguém ofenda, nem defraude seu irmão. Defraudar é tirar proveito. Então que ninguém passe limites e ninguém tire proveito do seu irmão. Que pode acontecer isso numa igreja. Imoralidade entre os crentes. E Paulo então se levanta contra isso. E olha o que ele diz: porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, falando para crentes. Ele pesa a mão sobre os crentes que vivem assim. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza sexual, aqui, e sim para a santificação. Dissarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Rejeita quem? Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então é algo muito sério isso no cristianismo. Por isso a igreja não pode tolerar imoralidade no seu seio, no seu meio, no seu bojo. Não pode tolerar isso. Se acontecer de alguém cair nesse pecado, e nós soubermos, e a pessoa se arrepender, nós temos que admoestá-la e acolhê-la. Mas se ela não se arrepende e vive assim, a igreja tem que expulsar essa pessoa. Porque um pouco de fermento faz o quê? Levéia da massa toda. Então, em face de pecados desse tipo, a igreja deve admoestar. Se a pessoa se arrepender e dizer, olha, eu falhei, eu quero restauração, preciso de ajuda, restauração, ela será acolhida, tratada, aconselhada, consolada e restaurada. Mas se ela continua a viver desse jeito, aí a igreja não tem o que fazer, não. Aí, depois de 3 admoestações, diz a Bíblia, né? Depois de 3 admoestações continua rebelde, aí não. Aí tem que preservar a igreja e expulsar a pessoa. É muito grave isso. Mas são orientações da Bíblia, né? São orientações da palavra de Deus.